Olá pessoal, boa noite, graça e paz. Meu nome é Marcelo Assunção e eu senti o desejo de nessa noite trazer uma palavra que Deus colocou no meu coração. Como sempre a gente canta um louvor antes, né, para dar pra glorificar a Deus, para exaltar a Deus, para se alegrar na presença de Deus, né? E o louvor que está no meu coração, que eu gostaria de louvar a Deus com vocês, fala sobre gratidão, né? É um louvor antigo, mas que, aleluia, é muito abençoado. Se você está ligado aí, se você está me ouvindo, está me vendo, canta comigo, né? E fica aí para a gente compartilhar uma palavra, legal? Eu sou grato por tudo que tenho, tesouro maior neste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo, amigos, família, muitos irmãos, pois Jesus, meu amigo verdadeiro, Ele me deu tudo ao me dar a salvação. Cante comigo. E eu Jesus, tenho vida, alegria todo tempo, tenho amigos, família, muitos irmãos, pois Jesus, meu amigo verdadeiro, me deu tudo ao me dar a salvação. Cante comigo. Jesus, Amém? Eu gostaria de compartilhar uma palavra, e é uma palavra que vai ser muito forte. Uma palavra que vai ser muito forte. Se você quiser pegar a sua Bíblia, quiser acompanhar a leitura dos versículos, né? Quiser acompanhar a leitura dessa palavra, que eu creio vai abençoar muito a sua vida, tá bom? Vamos começar aqui. Salmo 116, versículo 12. Salmo 116, versículo 12. Vamos lá? Salmo 116, no versículo 12. Diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Uma pergunta do salmista. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? E eu fiquei pensando, uma dúvida, né? A dúvida do salmista aparentemente parece ser uma dúvida, mas depois ele mesmo nos dá a resposta da pergunta que ele faz. Mas a dúvida do salmista pode ser também a minha dúvida e pode ser a sua dúvida. O que dá a alguém que já tem tudo?
O que dá a alguém que já é dono de tudo? O que dá a alguém que tudo pode fazer, que tudo pode criar? Talvez essa fosse a dúvida do salmista. São tantos benefícios que Deus tem feito em nossas vidas que o salmista diz: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E no Salmo 36 diz: vinde e contempla, vejam as obras do Senhor, porque Deus tem feito grandes coisas, Deus tem feito coisas poderosas. Deus se apresentou a Moisés, você também tem o conhecimento desta palavra. Deus se apresentou a Moisés e enviou Moisés à terra do Egito para que ele libertasse o povo hebreu da escravidão. E ele se apresentou a Moisés como o Deus eu sou. Na conversa de Moisés com Deus, Moisés pergunta para Deus: quando eu chegar no Egito e o povo me perguntar quem te enviou a nós, né? O que eu falo para o povo? Então Deus disse para Moisés: diga ao povo que eu sou o que sou. Diga ao povo que o Deus eu sou foi que te enviou até a eles. E foi isso que Moisés fez. Mas por que eu falo sobre vinde contemplai as obras? Porque eu falo de benefícios e agora eu falo da conversa de Deus com Moisés, e ele dizendo que é o Deus eu sou, e ele dizendo para Moisés: diga que o Deus eu sou o enviou. Por quê? Note bem uma coisa muito interessante. O povo hebreu estava escravizado. O povo hebreu ele estava sob o domínio do povo egípcio. Quando Deus envia Moisés até o Egito, Deus envia Moisés como o libertador. Moisés seria o homem usado por Deus para libertar o povo hebreu das mãos dos egípcios, né? Da escravidão do Egito. Porém, Deus, Moisés era o libertador, mas Deus não poderia se apresentar ao povo hebreu apenas como o libertador. Seria algo muito limitado. O Deus libertador chegou aqui. Tá, mas o Deus libertador e as outras coisas? Porque as necessidades do povo hebreu eram muito grandes. Não era só a necessidade de uma libertação, mas o povo hebreu precisava de alimento, o povo hebreu precisava de vestimenta, o povo hebreu precisava de provisão, o povo hebreu precisava de justiça, de paz, o povo hebreu precisava de uma terra. Deus não poderia se apresentar a Israel somente como o libertador. Então ele se apresenta como o Deus eu sou, porque ele seria e ele é o Deus que supre todas as necessidades do seu povo, porque Deus é grande e poderoso. Ele é o Deus que supre todas as necessidades. Ele é o Deus que abrange em benefícios toda a vida do seu povo. Então Deus disse para Moisés: eu sou o que sou. Diga que o Deus eu sou o enviou ao Egito para libertar o meu povo hebreu. Quando Deus diz eu sou o que sou, ele está dizendo: eu sou Deus que tem o poder, autoridade de suprir todas as necessidades do meu povo. E isso nós podemos ver e analisar nos nomes de Deus, né? Em hebraico, por exemplo, né? Quando Deus diz, quando a palavra diz, eu sou Jeová Jireh, o Deus da provisão. Eu sou Jeová Rafá, o Deus que sara, o Deus que cura. Eu sou Jeová Shalom, o Deus da paz,
o Deus que dá a paz. Eu sou o Jeová Tsidkenu, o Senhor que é a justiça. Eu sou Jeová Mikadiskim, o Senhor que santifica. Eu sou Jeová El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Eu sou Jeová Shammah, o Deus que presente está no meio do seu povo. Eu sou Jeová Elion, o Senhor dos exércitos. Eu sou Jeová Sabaô, o Senhor dos exércitos. Ou seja, ele é o Deus que se apresenta, aleluia, como aquele que pode e tem poder para suprir todas as necessidades do seu povo. Se você está me ouvindo neste momento e você está passando por problemas, e você está passando por situação difícil, eu não sei em qual área, seja na área financeira, seja na área sentimental, seja na área da justiça, seja na área da saúde, né? Seja em qualquer área espiritual, você saiba de uma coisa: o nosso Deus é o Deus que cura, é o Deus que sara, é o Deus que faz justiça, é o Deus que nos traz a paz, é o Deus que supre as necessidades, é o Deus todo-poderoso, é o Deus que presente está. Então ele é o Deus todo-poderoso. E a pergunta fica: o que eu darei a esse Deus que tem tudo? O que eu darei a este Deus, Jeová, que pode todas as coisas? Além de suprir as nossas necessidades físicas, emocionais, financeiras, né? Além de suprir as nossas necessidades de um modo geral, Deus nos deu o seu melhor. Deus nos deu o seu melhor. Porque Deus nos deu o seu Filho unigênito para morrer por nós, para nos salvar. Porque estávamos condenados ao inferno, condenados à morte eterna. Estávamos condenados a ter uma vida de sofrimento eterno, quando Deus nos trouxe Jesus como plano de salvação. Então a Bíblia declara que ele entregou o seu Filho, como dizem no livro do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, escute bem: além da cura, além da paz, além da justiça, além da saúde, além de nos santificar, além de tantas coisas maravilhosas que Deus nos concede, ele também proveu um meio de salvação da nossa alma, um meio da salvação, da libertação da nossa alma do pecado, né? E de ir consequentemente para o sofrimento eterno. Romanos capítulo 8, versículo 32 diz que aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós. Ou seja, Deus entregou o seu Filho. Então, além de todas as obras, todas as bênçãos, todos os milagres que Deus realiza na nossa vida, de toda a provisão que Deus realiza, ele ainda provê um meio de salvação, nos entregando Jesus Cristo, né? Que morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue precioso para nos redimir, para nos purificar, para nos limpar, para nos tornar, para nos abrir o acesso ao Pai. Glória a Deus, né? Então, o que dá a esse Deus? Como demonstrar uma gratidão a esse Deus? O próprio salmista, ele nos dá uma resposta. Olha que coisa maravilhosa. Ele dá uma resposta. Na continuidade do Salmo 116, o salmista diz: tomarei o cálice da salvação. Tomarei o cálice da salvação. Olha que interessante. Reconhecer ele. Reconhecer Deus como único Deus e a Jesus como o único Senhor e Salvador da nossa vida. Tomar o cálice da salvação
não é uma decisão tão fácil. Tomar o cálice da salvação não é fácil. Por quê? Porque é uma decisão difícil tomar o cálice da salvação. Jesus perguntou aos seus discípulos: podeis vós tomar o mesmo cálice que eu estou para beber? Jesus estava já sofrendo, Jesus estava sendo perseguido, Jesus estava sendo caluniado, Jesus já estava prestes ali a ser preso, açoitado, esbofeteado, escarnecido. Ele ia passar pela cruz, morrer crucificado. E ele pergunta aos discípulos: podeis vós tomar o mesmo cálice que eu estou para beber? Inadvertidamente, os dois discípulos falaram: sim, podemos. Mas eles não poderiam beber o mesmo cálice que Jesus estava para beber. Tanto é que na hora da sua oração no Getsêmani, suando gotas de sangue, Jesus ele orou ao Pai e disse: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Porque ele sabia, pela presença do Espírito Santo nele, pela sua onisciência como Deus, ele sabia que tudo que ele iria passar seria muito difícil, muito doloroso, muito vergonhoso. Ele falou: Pai, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Para ver como é que o cálice era difícil, algo difícil. O cálice da salvação, né? Ele contém dor, ele contém sofrimento, ele contém angústia, humilhação, vergonha, separação, abandono, morte. É um cálice difícil. Tomar o cálice da salvação exige entrar pela porta estreita. Né? Como diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 13, entrai pela porta estreita, né? Porque larga é a porta que conduz, que leva à perdição. Jesus disse: eu sou a porta estreita, né? Quem entrar por mim será salvo. Também está lá em João capítulo 10, versículo 9. Então, Jesus, ele aconselha, no cálice da salvação, entrar pela porta estreita e não pela porta larga. Isso já nos demonstra a dificuldade que é tomar o cálice da salvação. Tomar o cálice da salvação é andar no caminho estreito, apertado, descrito também lá em Mateus 7,13 também. Quando Jesus fala, né, entrai pela porta estreita, ele também fala sobre o caminho estreito. Ele também fala sobre o caminho apertado. Porque o caminho largo é o que conduz à perdição, mas o caminho estreito conduz à salvação. E Jesus, ele diz em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho. Ele se apresenta como o caminho. Jesus se apresenta como a porta, Jesus se apresenta como o caminho. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a primeira coisa que o salmista fala é: tomarei o cálice da salvação. O que o salmista está dizendo? Tomar o cálice da salvação é abraçar o que Jesus está falando na sua palavra, o que Deus está falando na sua palavra. Olha o que ele está dizendo: tomar o cálice da salvação é entrar pela porta estreita. Tomar o cálice da salvação é entrar pelo caminho estreito. Tomar o cálice da salvação é reconhecer Jesus como a porta da salvação. Tomar o cálice da salvação é reconhecer Jesus como o caminho que leva a Deus e que leva à salvação. E é um caminho difícil, e é um caminho que não é um caminho fácil. E nós vamos saber por que não é um caminho fácil. Por que não é um caminho fácil? Por que não é um caminho fácil tomar o cálice da salvação? Porque exige renúncia. Renúncia do eu. Renúncia da nossa vontade. Renúncia do nosso querer. É negar a si mesmo tomar o cálice da salvação. É negar-se a si mesmo.
É o sacrifício da própria vontade, da nossa própria vontade, para fazer a vontade de Deus. Por isso que tomar o cálice da salvação não é algo fácil, não. Então o salmista ele diz assim: o que darei ao Senhor pelos benefícios que ele tem feito? A primeira coisa a fazer é tomar o cálice da salvação. O que quer dizer? É reconhecer Jesus como a porta, é reconhecer Jesus como o caminho, é a renúncia. É quem está disposto a renunciar ao seu próprio eu, quem está disposto a negar a si mesmo, quem está disposto a renunciar à sua própria vontade, o seu próprio querer para fazer a vontade de Deus, é tomar o cálice da salvação. Outra coisa que ele nos fala, tomar o cálice da salvação é tomar a cruz. Lucas capítulo 9, versículo 23. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Tomar a cruz não é fácil. Tomar a cruz é saber que vai ser zombado, que vai ser rejeitado. Tomar a cruz é saber que vai ser escarnecido, caluniado, abandonado. Tomar a cruz é um processo difícil, não é um processo fácil. O cálice da salvação exige renúncia. O cálice da salvação exige tomar a cruz. É suportar, é aguentar firme as lutas, as provas, as tentações, os ataques do diabo, os ataques do inferno. Tomar a cruz é resistir a tudo isso que eu já falei aqui, as zombarias, a rejeição, o escárnio, a calúnia, o abandono. Toma a cruz e segue ao Senhor Jesus. Também é não ter dois senhores. Não ter dois senhores. Renúncia, tomar a cruz e não ter dois senhores. Não podemos ter dois senhores espirituais na nossa vida. Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois vai amar a um e vai desprezar o outro. Não tem como seguir a Jesus e a Satanás. Não tem como seguir a Deus e o diabo ao mesmo tempo. Nós temos que escolher o Senhor a qual vamos seguir e servir. E tomar o cálice da salvação é decidir seguir a Jesus. É decidir escolher Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Se alguém pergunta o que podemos dar a Deus, por isso que é difícil tomar o cálice da salvação, porque o cálice da salvação, ele vai agradar a Deus, mas não vai agradar ao nosso eu, ao nosso ego, à nossa carne. Então, a primeira coisa que o salmista fala, o que eu posso dar a Deus? Eu posso tomar o cálice da salvação. Eu posso tomar o cálice da salvação. Eu posso aceitar a Deus na minha vida. Eu posso renunciar ao mundo, tomar a cruz, não ter dois senhores e seguir a Deus e seguir a Jesus. A outra coisa que ele fala é invocar o nome do Senhor. Tomar o cálice da salvação e invocar o nome do Senhor. O que seria então invocar o nome do Senhor aqui neste caso? Fala de fidelidade a Deus. Fala de fidelidade a Deus. Temos sido fiéis a Deus? Êxodo, capítulo 20, versículo 3, diz assim, não tereis outros deuses diante de mim. Está lá, Êxodo, capítulo 20, versículo 3. E muitas vezes nós temos tido outros deuses diante de nós e o adoramos. E nos prostramos diante desse Deus. E a Bíblia diz que tomar o cálice da salvação é invocar o nome do Senhor e não ter um outro Deus a não ser Jesus Cristo. E esse outro Deus
Não simboliza, não fala somente dos deuses deste mundo. Como diz o Salmo 115, deuses deste mundo que tem boca e não fala, olhos e não veem, nariz mas não cheiram, ouvidos mas não ouvem, mãos mas não apalpam, pés mas não andam, não sai som nenhum da sua boca. Não fala só disso, mas muitas vezes, temos colocado como Deus em nossa vida os nossos bens materiais, a nossa conta bancária, o carro que nós temos, que muitas vezes a gente dá mais valor a ele do que a outra coisa. Um time de futebol que a gente muitas vezes não vai na igreja, não vai na programação da igreja porque tem o jogo, a decisão, e a gente deixa de ir louvar a Deus, mas fica diante da televisão por aquele Deus do jogo, ou Deus da novela, e por aí vai. Não terás outros deuses diante de mim. Até mesmo pessoas, eu não vou na igreja porque meu marido não vai, eu não vou na igreja porque minha esposa não vai, eu não vou na igreja porque meu filho não vai, não, você não vai na igreja porque você colocou eles acima de Deus. Porque quando a gente não coloca acima de Deus, a gente fala, mesmo que você não vá, eu vou. Você vem comigo? Eu não vou. Então, olha, se você não vem comigo, mas eu vou. Porque caminhando eu vou para Canaã. E se você não vai, não impeça eu ir. Lucas capítulo 4, versículo 8 diz: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás cultos, só a Ele servirás. Só o Senhor servirás. É invocar o nome do Senhor. Também Mateus capítulo 22, a partir do versículo 26, diz o seguinte, preste atenção. Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, que fala do sentimento, de toda a sua alma, que fala das emoções, que fala da vida, e de todas as suas forças ou entendimento, que fala da razão, do intelecto. Ame ao Senhor seu Deus, de todo o seu coração, sabe? Muitas vezes nós vamos na igreja para adorar a Deus e nós adoramos a Deus. Aleluia, glória, aleluia. Mas se a gente vai no Maracanã, o meu time é o terror, Se a gente vai numa festa, a gente dança, a gente canta, mas se a gente vai na casa do Senhor para louvar a Deus, a gente boceja, a gente fica controlando a hora e já passou 1 minuto. Ame ao Senhor de todo o coração, com sentimento, com vibração, com garra, com vigor. Ame ao Senhor com a sua alma, com as suas emoções, com o seu sentimento. Chora na presença de Deus, chora de alegria, chora de contentamento, chora de satisfação, chora de prazer em conhecer a um Deus poderoso. Adore a Deus, ame a Deus com o seu entendimento, sabendo a quem você está adorando, sabendo como você está adorando, sabendo para onde você vai, o Deus que você tem. Então o salmista ele nos dá essa direção do que nós podemos dar ao Senhor. Um abraço, pastor Mauro Nazareno Ribeiro, pastorzão, Josiel Santos, Luiz Cláudio, show, glória a Deus, Deus abençoe. Então o salmista ele nos dá: tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, e para a gente caminhar para finalizar, invocar o nome do Senhor fala de buscar ao Senhor. Isaías capítulo 5, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o Senhor enquanto está perto. Queridos, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Haverá um dia que não poderemos mais adorar e buscar o Senhor nas igrejas, não poderemos mais adorar e buscar o Senhor nas ruas, não poderemos sequer falar alto sobre Deus dentro da nossa própria casa, porque haverá o dia
da perseguição, haverá o final dos tempos, haverá o tempo que o anticristo vai se levantar, o falso profeta vai se levantar, a perseguição vai se levantar. Isaías capítulo 55, versículo 6 está dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o nome do Senhor enquanto ele está perto. Adore ao Senhor. Lucas capítulo 4, versículo 8, está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto, só a Ele servirás. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E por último, que o salmista fala: pagarei os meus votos ao Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que é melhor amarrar uma pedra no pescoço e se lançar no mar do que fazer um voto a Deus e não cumprir. Claro que isso não é para ser feito literalmente, né? Isso está dizendo assim: poxa, é tão forte, é tão importante fazer votos a Deus e cumprir, né, que seria que a melhor pessoa não fizesse, melhor morrer do que fazer um voto e não cumprir. Não está dizendo para ninguém aqui amarrar uma pedra e se jogar no mar. Está dizendo da gravidade, da grandiosidade que é. Então pague os seus votos ao Senhor. Prometemos coisas a Deus e não cumprimos. O Salmo 50, versículo 14 diz: oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Né? Aqueles votos que se faz no final do ano: ah, Deus, eu vou fazer, eu vou evangelizar, eu vou orar, eu vou visitar, eu vou pregar, eu vou. Entra janeiro, fevereiro, vai acabando aquele entusiasmo do dia 31, vai acabando aquele entusiasmo das festas, e aí nada do que muitas vezes prometemos a gente faz. E para finalizar, o que devo fazer então? Que darei ao Senhor pelos benefícios que Ele me tem feito? Tome o cálice da salvação. Tome o cálice da salvação. Invoca o nome do Senhor. Paga ao Senhor os seus votos. E o que você pode fazer então para agradar a esse Deus? Preste atenção, vem comigo. Você dará a si mesmo. Eu vou me entregar para Deus. Eu vou me doar para Deus. O que darei ao Senhor? O que darei a um Deus que tem tudo? Eu vou dar a mim mesmo. Eu vou entregar a minha vida. Eu vou entregar os meus serviços. Eu vou entregar a minha adoração. Eu vou me entregar para Deus. Eu serei o sacrifício, né? Eu me entregarei para Deus. Dê a si mesmo ao Senhor. Se entregue a Deus, né? O que dar ao Senhor? Dá a si mesmo. Se entregue a Deus. Reconheça Deus como o único Deus na sua vida, que você não tenha outro Deus, como diz a palavra, só a Ele adorarás. Reconheça Jesus como o único Salvador, porque só há um nome no céu, na terra e debaixo da terra pelo qual o homem possa ser salvo. É o nome de Jesus Cristo. Reconheça Jesus Cristo como Salvador. Viva para Deus. Viva para Deus, evangelize, ore, pregue. Viva para Deus, faça a obra do Senhor, ajude alguém, ajude o necessitado, estenda a mão ao caído, levanta aquele que está prostrado, se doe para Deus, viva para Deus, adore a Deus, ensine a palavra de Deus, sabe? Viva para Deus. O que devo fazer então? Está escrito no Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá, e o mais ele fará. Entrega a tua vida para Deus. Mas eu já sou cristão. Entrega a sua vida para Deus, entrega a sua vida para orar, entrega a sua vida para ler a palavra, entrega a sua vida para evangelizar alguém, para visitar os hospitais, entrega a sua vida para visitar os orfanatos, entrega a sua vida para orar por pessoas que precisam de oração. Se entrega para Deus. Entrega a sua vida para Deus. Sabe? O que devo fazer para ser salvo? Atos capítulo 16, versículo 30 e 31.
Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Foi a pergunta que o carcereiro fez a Paulo e Silas. Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus. Crê na palavra de Deus. Crê no nome de Jesus e será salvo tu e a tua casa. Também está escrito no livro do profeta Joel, capítulo 2, versículo 32. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Invoca o Senhor. Romanos capítulo 10, versículo 13 diz a mesma coisa. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então está aqui parte da resposta, do que diz o Salmo 116, lá no versículo que nós lemos, versículo 12. O que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito? Entregue a si mesmo, entregue a sua vida, entregue os seus serviços, entregue a sua adoração a esse Deus. Que Deus nos abençoe, essa palavra é uma palavra que eu li e Deus falou comigo. Deus falou comigo, Eu não estou sendo aqui melhor do que ninguém. Eu apenas recebi uma palavra de Deus para a minha vida. Marcelo, você precisa beber o cálice da salvação, Marcelo. Marcelo, você precisa invocar o nome do Senhor. Você precisa pagar os seus votos a Deus. Você precisa trabalhar para Deus, você precisa adorar mais a Deus. Então eu peguei aquilo que Deus falou para mim e estou passando também para que vocês possam desfrutar dessa palavra que o Senhor me deu. Tá bom? Olha, que Deus abençoe a todos, Louvado seja o nome do Senhor, que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe a sua vida. Eu gostaria de orar por você, eu quero orar por você, aleluia, Vamos orar juntos em nome do Senhor Jesus neste momento, tá bom? Pai, nós te adoramos, muito obrigado pela tua palavra. A tua palavra, Deus, é poderosa, a tua palavra é viva e a tua palavra, ó Deus, é eficaz. Senhor, e nessa noite nós entendemos que devemos entregar a nossa vida a ti, Senhor, que devemos tomar o cálice da salvação, que devemos renunciar o nosso eu, a nossa vontade para fazer a tua vontade, que devemos adorar somente a um único Deus e ter um só Senhor na nossa vida, que é Jesus, que devemos cumprir os nossos votos para Deus e que devemos aceitar o Senhor Jesus, reconhecê-lo para ter a salvação. Pai, abençoa a cada um dos meus irmãos e irmãs que estão agora assistindo esse vídeo, Pai. Abençoa o lar de cada um, abençoa a família de cada um, abençoa o ministério de cada um. Senhor, que haja cura, que haja provisão, que haja libertação, que haja bênção no lar, bênção na família, que haja porta aberta de trabalho, porta aberta de estudo, que haja esperança nos corações, que haja avivamento, derramar do teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por essa oportunidade de poder compartilhar com meus irmãos essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Olha, que Deus abençoe, tá bom? Se você gostou, você compartilha esse vídeo com os seus amigos e os seus irmãos. Que Deus abençoe. Um abraço para a irmã Vilma Lúcia, que também está assistindo. Que Deus abençoe a nossa irmã Vilma, toda a sua família, nosso irmão Josiel, nosso pastor Mauro. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Um forte abraço.